Então, bom dia, edição da Cor do Dinheiro do dia 25 de agosto do ano da graça 2021. Antes de irmos à emissão de hoje e antes de irmos a alguns detalhes sobre a agenda, eu quero esclarecer aquilo que aconteceu ontem. Eu ontem fui inundado de mensagens de seguidores da página profissional que me disseram: não recebi o aviso, houve um problema com o vídeo. Pois, é verdade que houve. E eu vou explicar melhor o que já tinha dado a entender ontem. Isto é assim: o Facebook tem uma série de aplicações espalhadas pela web e estas aplicações variam consoante o sistema operativo com que está a trabalhar, o iOS ou o Android. Eu normalmente faço isto com um aparelho Android. Qual é que foi o problema? Ontem, porque estava com um problema de comunicações, tentei fazer com o iOS. O que é que aconteceu? A aplicação do Facebook no iOS, na página profissional, não disponibilizava o direto. O que é que aconteceu? Tive que fazer na página pessoal. Daí o facto de muita gente não ter recebido o aviso. Bom, isto é-me totalmente alheio. E como você sabe, nós nestas coisas estamos sempre sujeitos àquilo que são as plataformas de divulgação e plataformas de streaming. Portanto, quando acontecer isto, não há nada a fazer, peço desculpa a quem está desse lado. Agora, antes de irmos ao programa de hoje, quero lembrar-lhe que já está disponível também aqui no Facebook o Think Tank Talk. Ontem, mais uma vez, foi muito interessante. Aliás, nas últimas semanas, suspeito que o nível do Think Tank tem vindo a subir, até pela audiência que ele tem. E também, antes de irmos ao programa de hoje, quero só lembrar que este canal tem uma parceria com a Prozis, aliás, está aqui, e que quando você for ao site fazer compras, pode utilizar o cupom Camilo e tem um desconto de 10%, fora aquilo que são as promoções semanais que eu divulgo aqui. Agora sim, não, agora sim nada. Quero lembrar que amanhã vai haver um webinar feito pela Cor do Dinheiro e pela Vision sobre killing costs, ou seja, como cortar custos nas empresas. Não tem a ver com o pessoal, essencialmente, são outro tipo de custos, que foi o programa que nós fizemos na última semana. Portanto, seguindo a tradição dos últimos meses, até para facilitar a vida de quem está desse lado e pode ter questões concretas para colocar, na sexta-feira eu e o José Pedro Farinha vamos estar com outros convidados a fazer o webinar sobre killing costs. Bom, agora sim, without further ado, vamos lá à edição de hoje. E vamos começar a edição de hoje, naturalmente, pelo período de ordem do dia, para dar os parabéns ao Benfica. Eu sei que é o meu clube, não é? Mas aqui o problema não é ser o meu clube, já vou explicar porquê. Por ter conseguido entrar na Liga dos Campeões. Com o Benfica ficam três equipas na Champions. Ora, um país pequenino como nós, que tem dificuldades em muita coisa, o conseguir pôr três equipas na Champions é um feito. E mostra como o setor do futebol, do ponto de vista de produção e de preparação e até de futuro, faz muito melhor trabalho do que muitas empresas. Tirando os muitos defeitos que o futebol tem, é verdade. Agora, o que é que gostava de realçar aqui? O facto de o Benfica ter chegado à fase da Liga dos Campeões, além dos 37 milhões de euros que vai empochar, permite outra coisa. Que Portugal, ao ter três equipas, consiga ter uma produção interessante este ano, de maneira a atacar o quinto lugar do ranking da UEFA, porque isso daria acesso a mais equipas daqui a 2 anos na Champions. Mas é muito importante esta questão, que é olhar para isto como também um achievement do país. E, portanto, fica a razão pela qual eu hoje trago este tema aqui. Segundo ponto, anda muita gente aí agitada e preocupada com uma polémica criada à volta de uma das epístolas de São Paulo, que parece que foi lida numa missa transmitida pela RTP1 neste domingo. Eu fartei-me de rir de segunda-feira, quando a polémica estourou, fartei-me de rir pela argumentação trazida por muita gente, nomeadamente gente que não percebe nada destas coisas e de outras, e que normalmente fabrica temas, fabrica assuntos. E como as redes sociais hoje, entre outras coisas boas, também democratizaram a estupidez, isto vai ganhando proporção. Bom, a epístola é aquela em que se diz que mulheres sendo submissas a seus maridos. Eu há pouco tempo, num casamento, estava uma pessoa ao meu lado e fartei-me de rir porque a epístola era precisamente sobre isto. E até brinquei com uma miúda que estava na fila do lado sobre este assunto. Repara uma coisa.
A Bíblia tem, o Novo Testamento, tem 2000 anos. As sociedades vão mudando, não é? Hoje em dia, eu não estou à vontade, eu sou católico, devo dizer, mas hoje em dia, a forma como nós olhamos para factos históricos e para textos históricos só pode ter uma preocupação, que é enquadrarmos as coisas no seu tempo. Bom, parece que há gente que não percebe isto. Não, gente inclusive que tem 2 dedos de testa, porque vi aqui gente com alguma qualidade intelectual cair nestas coisas. Vem alguém ou divulga uma história e o pessoal, para não ficar mal, vai atrás daquilo. Bem, eu estive a ver vários comentários, há um que eu gostava de dar os parabéns, que eu costumo criticar, que é a Constança Cunha Sá, que terá lembrado uma coisa muito importante: exegese e hermenêutica. Nós temos de olhar para as coisas e percebê-las, interpretá-las à luz da sua época. Hoje em dia, nenhum católico decente subscreve aquilo. Não faz sentido nenhum, não é? Bem, e já agora, para aqueles fabricantes de polémicas, eu quero dar uma sugestão, que tem a ver com a área do direito. Experimentem ir ao Código Comercial do século XIX e vejam o que lá está escrito sobre quem é que pode praticar atos de comércio. Eu vou dizer de cor e salteado. É um homem viril. Ouviu? Está escrito no Código Comercial. Quem pode praticar atos comerciais é um homem viril. O pessoal que fabrica polémicas não querem publicar isto nas redes sociais e desatar a elaborar teorias sobre epá, caramba, que vergonha, um código, uma lei dizer quem pode praticar um ato é um homem viril. Nossa Senhora, ganhem juízo. E já agora, como isto foi ampliado pelo jornalismo, eu quero dar os parabéns à malta da minha classe, porque de facto faz um trabalho notável, que é desviar as atenções do país daquilo que interessa. Repare, enquanto nós estamos distraídos com estas paneleirices, desculpem lá a expressão, e não tem nada a ver com conotação sexual, tem a ver com parvoices, percebe? Não dedicamos o tempo àquilo que realmente interessa. Mas se calhar este é o objetivo das pessoas. Pronto. Ponto seguinte. Ontem, ou antes de ontem, apareceu um novo estudo para esta DGS a dizer que as vacinas da Moderna, foi aquela que eu tomei uma dose, porque já tive Covid, e da Pfizer, são menos eficazes na variante Delta. Eu acho que o pessoal devia parar de divulgar coisas. E quando tiverem a certeza, daqui a uns tempos, falem. Repara uma coisa, todos os dias aparecem histórias sobre isto e outras coisas que num dia dizem uma coisa e no outro dizem exatamente o seu oposto. Ora, não conheço melhor forma de baralhar a malta, de baralhar as pessoas, a sociedade em geral, a não ser isto. Isto é uma estupidez, percebe? É que eu sei que a ciência vai avançando todos os dias, mas caramba, façam um esforço por não serem contraditórios e, sobretudo, para não serem patetas. Porque, se calhar, daqui a uns dias vão aparecer como outra teoria de que, afinal, não, estamos errados, afinal até protege... Que parvoíce! Hoje de manhã já saiu mais uma. O pessoal que tomou aquela vacina da Janssen, que é toma única, afinal vai ter que fazer mais uma. Porra! Há 2 meses, há um mês dizia-se que não era preciso mais nenhuma. É isto que nós temos que parar rapidamente. Ou então alguém depois venha explicar estas coisas convenientemente, que é para a malta, com toda a justiça, aliás, não começar a dizer, eu não acredito nisto, não acredito naquilo. Já contei aqui vários casos de negacionistas e pessoas com 2 dedos de testa e pessoas com idade até para ter juízo, que já me vieram já trocaram mensagens comigo sobre esta matéria. Bom, ponto seguinte. O Presidente da República resolveu vetar uma lei de apoio ao poder local. Esta lei permite isentar de processos as autarquias que tenham violado certas restrições porque não cumpriram critérios financeiros. A lei nem é nova. A lei foi criada durante o período da Troika. E como houve autarcas que se marimbaram para isto, já lá foi. Como houve autarcas que se marimbaram para isto, estão sob a alçada da lei. E a sanção pode ir até à perda de mandato. Bom, o Partido Socialista, como é o partido dos lobbies e do interesse, e nas autarquias locais faz o pior tipo de fretes aos seus amiguinhos,
resolveu mudar a lei há poucos meses. Isso não quer dizer nada, desde que a Assembleia da República tenha a maioria para alterar uma lei, pode fazê-lo, desde que não seja inconstitucional, obviamente. E o que é que sucedeu? O problema é que esta mudança da lei foi feita depois de já se terem marcado eleições autárquicas. Bom, isto só tem um nome, um qualificativo, um adjetivo, se quiser. Uma monumental falta de vergonha. Porque a lei nem é lei, é um ato administrativo. E porquê? Porque tem uma fotografia. E a fotografia é um conjunto muito reduzido de autarcas do Partido Socialista que estão a contas com a Justiça. Percebe? E, portanto, isto aqui visa ilibá-los do problema. E libertá-los do problema. Impedir que a Justiça faça o seu trabalho. E esta mal tinha continuado as autarquias. Eu sei que o Dr. Costa está muito preocupado com as autarquias e quer continuar a ter uma maioria das autarquias em Portugal. Eu já percebi isso. Toda a gente já percebeu isto. E já agora, eu diria o mesmo se isso tivesse sido feito pelo PST, ou pelo CDS, ou por quem quer que fosse. Isto é uma monumental falta de vergonha. E já que não há vergonha nos portugueses para cair em cima de um partido que faz isto, pelo menos haja vergonha por parte da instituição que é suposto funcionar como regular funcionamento das instituições democráticas, neste caso a Presidência da República. O Sr. Presidente da República enviou isto para o Tribunal Constitucional e fez muito bem. Bom, aliás, não sei se enviou para o Tribunal Constitucional, que eu ainda não, eu vi isto esta manhã, desculpe lá, ou se vetou pura e simplesmente. Deixe-me lá ver. Não, o Presidente vetou e pediu ao Parlamento que altere isto, reveja esta alteração, o tal programa de apoio à economia local, depois das eleições. Olha, acho muito bem. Se há alguma coisa que nós devíamos fazer era ter preocupação de garantir que a classe política não se enlameia ainda mais do que já está, nomeadamente em matérias destas. Portanto, palmas para o Sr. Presidente da República, que eu costumo criticar aqui por outras razões. Houve ontem um espectador que me escreveu a dizer assim: você ontem estava a falar daquele medicamento, ou melhor, daquela solução terapêutica que a equipa da Universidade Nova criou para combater a Covid-19 e você tocou na questão da patente. Mas dizia a pessoa, está bem, mas o problema é que você está enganado, porque os medicamentos já existem. Homem, e pessoal que tem dúvidas sobre isto, o problema não é o medicamento, o problema é um método, que aquilo é uma combinação de três fármacos. E porquê é que eu realcei isto? Porque isto é um dos maiores déficits que Portugal tem, registrar patentes. Eu conheço casos de empresas em Portugal que não registaram patentes, não registraram marcas e depois perderam. Marcas é uma coisa, patentes é outra. E depois o que é que aconteceu? Houve outras empresas a nível mundial que vieram buscar aquilo e fantástico, ganharam uma pipa de massa. Eu vou-lhe contar uma história que vem da década de 90. E eu até acompanhei isto de perto, porque na altura dirigia a Exame e até fizemos uma capa sobre esta matéria. Que é a história, a TMN, que era o operador móvel, como você sabe, da Portugal Telecom, antes de haver Altice, criou literalmente no mundo o sistema do pré-pago. E que teve muito sucesso em Portugal e no Brasil. O problema foi que a PT esqueceu-se de patentear o pré-pago. Sabe o que é que aconteceu? A PT perdeu bilhões de euros. Porque houve outras empresas a nível mundial que foram buscar aquilo que não estava patenteado e zuca. É isto onde nós falhamos. Por isso é que eu realcei a importância das patentes e a decisão daquela equipa de se preocupar em patentear aquilo. Vai conseguir? Não sabemos. Há outras empresas, outras instituições a nível mundial que estão a fazer a mesma coisa e que já pediram a patente? Não sabemos, mas pelo menos há esta preocupação, percebe? Ora bem, isto ultrapassa um problema mental e um problema cultural que nós vemos muito em Portugal. Portanto, está aqui explicado. Então agora vamos ao assunto principal da edição de hoje, que é, adivinhou, a TAP. Ontem houve uma conferência de imprensa em Lisboa, eu não estive lá, devo dizer, do Sr. Michael O'Leary. O Sr. O'Leary, como sabe, é CEO da Ryanair, low cost, que opera em Portugal, tem várias bases em Portugal, uma no Porto, outra em Lisboa. Está aqui uma abelhinha que parece gostar muito de mim. O Sr. O'Leary basicamente veio contestar esta proteção que a TAP vai fazendo aos slots no aeroporto de Lisboa. E ele diz assim: bom, a TAP está a prejudicar outras companhias que querem slots e a TAP não cede. É verdade que teve... Bom, isto é verdade, ok? Como você sabe, é um assunto que temos tratado aqui várias vezes, quando nós analisamos a questão da União Europeia
e da investigação aprofundada que a Comissão mandou fazer às ajudas do Estado português à TAP. Mas o que é que está aqui em causa? O Sr. Olério, de facto, teve a preocupação e a hombridade de explicar que aquilo não é ilegal, o que a TAP faz. Mas quer dizer, qual é a necessidade da TAP comunicar muitas vezes com 2 semanas ou 3 que vai abandonar aquele slot? Isto não é como, enche-me aí um copo de água e eu enfio pela boca abaixo. Não é assim. Na aviação comercial, estas coisas precisam de semanas de planeamento. E, portanto, quando uma empresa diz assim, eu não vou utilizar aquilo, quer dizer, não é do dia para a mão que a outra empresa pode utilizar aquele slot e colocar aviões para as operações e isto. Isto não se faz. E o Sr. Olério teve o cuidado de explicar isto. E o que é que disse? Bem, há uma consequência disto tudo. Nós, Ryanair, queremos criar mais 26 rotas, já a partir deste inverno. Repare, a partir do inverno, não é no próximo verão, é a partir deste inverno, queremos criar mais 300 postos de trabalho, e assim não conseguimos. Bom, você dirá, mas o Sr. Olério está a defender os seus interesses. É óbvio, qualquer um defende os seus interesses. Bem, eu tenho de bater palmas por 2 razões. A primeira é porque o combate que ele está a fazer à TAP e às ajudas do Estado é uma coisa que me protege a mim como contribuinte. Ora, se há partidos em Portugal que não estão preocupados comigo como contribuinte, haja pelo menos alguém do exterior que está preocupado com isso. Mas, se há empresários portugueses que não estão preocupados com o que isto significa para o contribuinte, pelo menos que haja um empresário estrangeiro que o faça. Portanto, neste aspecto, eu bato palmas ao Sr. Olério. Agora você dirá assim, mas você, com essa atitude, está a prejudicar a TAP. Não. Primeiro ponto. A TAP vai levar uma rabecada momental. Quando a Comissão Europeia terminar a investigação aprofundada. E eu já lhe expliquei aqui, a TAP vai perder slots, mas vai perder mesmo. E é uma coisa que o Sr. Olério diz que tem toda a razão. A TAP já reduziu em 20%, não é? As suas rotas, aliás, já está a reduzir, mas vai reduzir a sua frota em 20%, pelo menos. Ora, se é assim, que sentido é que faz estar a prender slots? Não faz sentido nenhum. Está bem, é proteger o interesse de quem? Não é o interesse nacional, é o interesse da TAP. Agora, o que é importante aqui? É garantir que nós não ficamos na mão da Ryanair. Neste sentido, imagine que um dia que a Ryanair cresce, aumenta as suas operações em Portugal e não sei o quê, e de um dia para o outro, aparecem outros pontos de interesse na Europa, não sei quantos, e vamos reduzir aqui, nós ficamos nas mãos da Ryanair. Isto é que nós temos que garantir que não acontece, percebe? E isto é que o governo devia estar preocupado. Devia estar preocupado em que em Lisboa e no Porto operassem maior número de empresas nacionais e estrangeiras. Que é para nós não ficarmos na mão de uma empresa. Garantido isto, eu estou-me marimbando, percebe? Chame-se Olério, chame-se Maria Cachucha, José Maria Pincel, Joe não sei das quantas, vão para o raio que os parta, estou-me a marimbar, ganhem lá o dinheiro que quiserem, mas há uma coisa muito importante, é que o transporte aéreo para Portugal, para um país que vive de turismo, é crítico. Isto é que nós temos que estar a pensar. E aqui é que o Sr. Olério tem razão. Espera aí, diz ele assim, eu não quero esperar pelo próximo verão. Eu quero, a partir deste inverno, aumentar as rotas e começar a trazer mais turistas para Portugal. Olha que porra! Qual é a dificuldade da gente perceber isto? Desde que a gente garanta que não fica nas mãos da Ryanair. Esse é que é o critério fundamental. E já agora, para terminar a conversa de ontem, é muito interessante a parte final, que alguém diz assim, então e se lhe oferecessem a TAP, você queria? Não! Uma empresa que perde dinheiro há 75 anos, por caso ele está enganado, não é há 75 anos, eu não dou interesse nenhum, nem que me dessem de borla. Bom, você dirá, o tipo está downplaying a TAP. Seja lá o que for, eu confesso uma coisa, duvido seriamente que algum privado neste momento quisesse a TAP, tal é o estado em que está. Portanto, estas humilhações, e já agora mais um pormenor, você se recorda o Pedro Nuno Santos, que deve estar com as orelhas a arder, depois daquela coisa de ontem, disse aqui há umas semanas que não aceitava lições de uma empresa estrangeira que só responde aos seus acionistas. Porra! Quer dizer, eu estou marimbando para o nacionalismo bacoco do Pedro Nuno Santos e deste governo. Estou mais preocupado em garantir que o contribuinte não é mais sacrificado do que já é. Estou mais preocupado em perceber que, das duas uma, ou a TAP se aguenta nas cadeiras sozinho ou tem de fechar, e estou muito mais preocupado em saber se a gente consegue trazer mais turistas para Portugal. E, sobretudo, que nós começamos a reconfigurar o nosso turismo. Esta é que deve ser a preocupação fundamental. E não os complexos ideológicos do ministro Pedro Nuno Santos, do Dr. António Costa e da extrema-esquerda que dorme com eles. Percebe? Bloco de Esquerda e PCP. E, por falar em PCP, ontem acordou logo. O Sr. Bruno Dias, como vocês sabem, é um tipo muito truculento,
do Partido Comunista Português veio a correr, onde é que isto está? Eu vou-lhe dizer exatamente quais foram as declarações do Sr. Bruno Dias, vem dizer que isto é um atentado à soberania portuguesa. Espera aí, atentado à soberania portuguesa porquê? Porque há uma empresa estrangeira que diz que a TAP não pode continuar com os slots que tem, porque vai sofrer uma redução de 20% na sua frota e em alguns destinos. É uma soberania o quê? A Comissão Europeia está a investigar ajudas do Estado português, mas espera aí, nós, quando queremos beneficiar da Europa, já não é uma perda de soberania. Mas quando é preciso cumprir as regras da Europa, já é perda de soberania. É pá, o PCP que vai dar uma volta ao bilhar grande, percebe? Eu percebo isto, estamos em cima das autárquicas, querem fazer um bilharete, querem... Olha, complexos ideológicos, percebe? Mas é assim, os complexos ideológicos costumam bater... Quando a gente aposta nos complexos ideológicos, costuma bater aqui com os chifrezinhos na parede. Está a perceber que Portugal já bateu várias vezes. Convém que a gente não tenha juízo para isto. Já agora, quando nós andamos à procura de bazucas e dinheiro para nos ajudar aí, não há perda de soberania. Ó Bruno Dias, a dar uma volta ao bilhar grande, ok? Você e o camarada Jerónimo de Sousa. Bom, ponto seguinte. Ainda está. Isto era para ter sido tratado já há vários dias. O governo português já fez saber que queria que a Comissão Europeia não divulgasse alguns aspectos da operação da TAP, das contas da TAP e não sei das coisas. Primeiro lugar, é assim, isto é uma estupidez. Qualquer analista transporteiro olha para a TAP, olha para as contas, olha para as rotas da TAP, para os lotes e percebe tudo. Eu tenho estudos de análise das rotas da TAP e do negócio da TAP que são, se calhar, mais completos do que são os que o governo tem na mão. Isto é uma estupidez. Mas já agora, espera aí, então o governo português espeta lá 3.500 milhões de euros e o governo não quer ser escrutinado. Sabe o que é que isto quer dizer? O que isto quer dizer é que o governo português não quer que seja conhecido da população em geral, do público em geral, os disparates e os problemas que a TAP tem, onde a gente vai estourar 3.500 milhões de euros, está a perceber? Esse é que é o problema. E já agora, se o Ministro Pedro Nuno Santos que não quer que isto esteja nas mãos, nas bocas do público, é muito simples, é só ter juízo. E ter juízo aqui, meu caro Ministro, é não deixar que a TAP tenha problemas. Porque senão, depois de ter problemas, está o leite derramado, já não tem nada a fazer, não se resolve nada. Capixa? Bom, só mais umas, duas, três questões. O Governo soube-se ontem, reforçou em 500 mil euros aquele fundo para apoiar a compra de bicicletas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Já não vai sair nenhum palavrão. Espera aí. Reforçar em 500 mil euros o fundo de apoio à compra de bicicletas, Ministro João Pedro Matos Fernandes. Mais uma patetada deste senhor. Isto é o quê? É para comprar votos ao PAN? Já agora só um pormenor. Ao pessoal do PAN, vocês vendem-se por muito pouco, pá. 500 mil euros para apoiar o Orçamento de Estado. Depois virão outras coisas, eu percebo. Está bem, agora vamos à questão do reforço. Isto é de um governo que não tem vergonha na cara, perceba? Porque eu ainda há dias ouvi dizer que os projetos de renovação das habitações em más condições, propostas de autarquias, já excedem em 1.600 milhões de euros o orçamento, a parte prevista da bazuca para isto. Em 1.600 milhões de euros. Então o governo, em vez de pegar nestes 500 mil euros e reforçar aquela questão da habitação, que vai estourá-los em bicicletas para comprar os votos daqueles malucos do PAN, desculpem lá. Isto é inaceitável. O que eu acho impressionante nisto é como é que a malta, em geral, deixa passar estas coisas. É inadmissível, percebe? É um insulto às pessoas que vivem com dificuldades, percebe? Eu compreendo que agora dê jeito às medidas deste país para encher as ciclovias, que não se enchem, como você sabe, não é? Sobretudo algumas delas. Eu compreendo. Agora, não façam isto insultando os portugueses, que é o que se quer dizer, percebe? E com isto fico por aqui e pelo final do programa de hoje. Quero agradecer às 6.100 pessoas que estão em direto, desculpem lá aquilo que se passou ontem, não foi minha responsabilidade, é da plataforma do Facebook, não posso fazer nada, e quero dizer a estas pessoas e a outras aquilo que peço sempre, que é colocarem um gosto, fazerem partidas nas redes sociais, também já percebeu porquê, aquilo que houve aqui não houve em mais sítio nenhum. Nós, mabo, não é como se diz em crioulo de Cabo Verde, voltaremos a ver-nos amanhã às 8 da manhã. Muito obrigado, com licença, e até amanhã às 8.